E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos, o professor de ciências. Tranquilo? Bom ver vocês aqui mais uma vez, tá bom? Pessoal, olha só. Nesse momento aqui eu vou expor para vocês aqui a minha parte do projeto, tá bom? Vamos falar de corpo, obesidade, bullying e respeito, tá bom? Só um projeto aí que envolve aí o Setembro Amarelo, tá certo? Projeto que vai tentar aí de alguma forma tentar fazer com que nós reflitamos, com que o aluno reflita sobre essa situação aí muito constrangedora, complicada, que cada dia mais cresce, né, que é o tal do bullying, tá bom? Então deixa eu expor para vocês um pouquinho aqui do projeto, tá bom? Da aula, depois eu vou pedir para vocês alguma coisa em sequência, tá bom? Então aí o slide de abertura diz assim: Setembro Amarelo, todos pela vida, tá certo? Pessoal, história do bullying. Se liga aí, ó. O surgimento dessas agressões é tão antigo quanto o surgimento da escola. Os termos ofensivos sempre existiram na escola, mas somente a partir da década de 1970 o tema começa a ser estudado mais a fundo. O termo bullying surge na Noruega em um estudo sobre o suicídio de 3 crianças, possivelmente por causa de ofensas escolares. Então vocês viram aí, pessoal, que bullying está muito associado, mas muito associado com o tal do suicídio, que é quando a pessoa ela chega numa situação tão desesperadora que chega a tirar sua própria vida, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Gente, primeira coisa, bullying não é brincadeira. Às vezes as pessoas fazem, né? Vocês muitas vezes já devem ter sofrido ou ter feito bullying com alguém, querendo levar uma resenha, na esportiva, achando que aquilo é engraçado. Só que às vezes aquilo vai ser engraçado apenas para você. Tem alguém que está sofrendo muito por dentro, tá bom? Então tenha muito cuidado. Só quem já sofreu, que já passou, é que sabe da situação. Quais seriam as consequências? Se liga aí nas consequências. Baixa autoestima, a pessoa está sempre para baixo, está sempre triste, não tem expectativa, não pensa em crescer, não pensa em sorrir. Baixo rendimento escolar, que aquilo atrapalha muito na hora de fazer as provas, na hora do aluno entender, porque aquilo fica sempre machucando, se repetindo na mente, na cabecinha. Evasão escolar também é uma consequência, muitos alunos abandonam a escola, porque nas maiores partes, nos maiores momentos de situações que acontece bullying, é na escola, é no ambiente escolar, infelizmente. As pessoas, as crianças podem se tornar mais agressivas, desejo de vingança, querendo se vingar, estresse, ansiedade, fobias, dificuldade de relacionamento, depressão e ideias suicidas. Então, o bullying, quando ele é muito intenso, dependendo de quem está sofrendo bullying, porque tem gente que tem uma cabeça mais forte, tem a capacidade de não ligar, de deixar para lá, e mais outras têm uma cabecinha muito sensível, elas sofrem muito com a situação. E muitas podem chegar até no chamado, na situação máxima, que é o suicídio. Então é uma coisa muito grave, muito grave. Gente, eu vou ficar com a parte de bullying, né, projeto bullying, nutrição, tá certo? Como eu sou de ciências, então eu vou falar um pouquinho da alimentação, né, dessa alimentação, que muitas vezes está sendo uma alimentação inadequada, está gerando crianças, de modo geral, adolescentes, a ficar em um estado ou estágio de obesidade, então muito gordo. E você sabe que o aspecto físico das pessoas, ele é muito focado no sentido do bullying. Então, normalmente a pessoa não pratica bullying quando a menina é bonitinha, quando o cara é todo arrumadinho, tudo certinho. Não. É quando ele percebe que aquelas formas físicas, que não é tão, vamos dizer assim, acolhida pela sociedade, eles percebem que aquilo dali é uma fonte para eles começar a prática de bullying. Então, obesidade, se a pessoa é gorda demais, se a pessoa é magra demais, se é alto demais, se é baixo demais, em relação à cor da pele, da sexualidade. Então são muitos os alvos da prática do bullying. Então vamos lá. Obesidade infantil é uma doença que provoca um aumento de gordura corporal. Uma criança é considerada obesa quando possui 20% a mais do peso ideal para a sua idade. O cálculo é feito através do índice de massa corporal, calculado da seguinte maneira. Gente, olha só. Índice de massa corporal, IMC. Quer saber se você está um pouquinho acima do peso, está no peso certinho ou está abaixo? Você calcula do seguinte modo:
Você pega o seu peso em quilogramas, divide pela altura ao quadrado, tá certo? Pega o seu peso, sei lá, você tem 30 quilos. Pega o seu peso, cadê? Divide pela altura ao quadrado. Divide o seu peso pela sua altura ao quadrado. Você mede quanto? Eu meço 1,50 m, tá certo? Então vai ser 150 centímetros. Então você vai dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. A obesidade infantil atinge cerca de 10% da população brasileira. E está cada dia mais crescente, né? Fast food, esses alimentos muito gordurosos, batata frita, etc. Então nessa imagem aí vocês percebem aí alguém praticando e alguém sofrendo bullying, né? Figura da pessoa gordinha aí, né? Que está com excesso de peso a mais. E o pessoal gosta, o bullying, pessoal, o pessoal gosta muito de comparar. Então se a pessoa é magra demais, chama de espinha de peixe, oliva palito, se é gordo demais é baleia, não sei o que. Então as pessoas que praticam bullying gostam de comparar a forma física do corpo da pessoa com algum animal, por exemplo, tá bom? E isso machuca e muito, tá bom? Muitas pessoas chegam até a situação de tentar tirar a sua própria vida, porque não suportam as brincadeiras ofensivas. Mas a gente pode reverter esse quadro. Aí entra a minha disciplina, matéria de ciência, para tentar ajudar você que de repente está passando por isso. E você de repente vai passar essa informação para algum colega seu que está passando por isso. Então vamos lá, algumas dicas para uma alimentação saudável. Inclua diariamente pelo menos 3 porções de legumes, verduras e frutas, ricas em vitaminas, minerais, fibras e água. Então, gente, alimentos que têm a ver com frutas e verduras, são alimentos que vão deixar você com a estrutura corporal saudável, tá bom? Qual é o problema? O problema, gente, é que a maioria das pessoas, principalmente as crianças, não gostam de legumes e frutas. Gostam de fast food, gostam de batata frita, gostam de pipoca, gostam de biscoito, gostam muito de um monte de coisa. De porcaria, daquilo que não é alimento, na verdade, tá bom? E não dão atenção para esses alimentos. Então comece a pensar um pouquinho nisso. Então vocês também daí uma fotografia de algumas crianças que estão se alimentando de uma maneira correta, né? Com muitos alimentos naturais, e isso vão trazer para ela um futuro melhor, tá bom? Principalmente no aspecto físico delas. Parte da memória, da inteligência também é muito afetada quando a criança, quando o adolescente começa a se alimentar de uma forma saudável. Então vai ser muito afetado do ponto de vista positivo, tá bom? Então aí o esporte também, né? Associação do esporte com uma nutrição equilibrada e saudável vai fazer com que você tenha um bom desenvolvimento físico, você tenha uma postura física melhor, você tenha um rendimento na escola melhor e também nos seus sistemas gerais, tá certo? Então, pessoal, bullying não é engraçado. Não o bullying. Não faça nem apoie brincadeiras malucas, tá certo? Então daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Sobre o projeto aí, bullying, beleza? É isso aí, abraço.